Saudações, amigas, a todos vocês que assistem este programa. No dia de hoje nós teremos aqui conosco o Dr. Dineu de Paula, juiz federal e médium psicógrafo. É sobre essas duas áreas bem distintas, a magistratura e a mediunidade, que nós vamos conversar com o nosso entrevistado. Nada melhor para compreender bem como se processa o fenômeno da psicografia para a recepção de livros, por exemplo, do que ouvindo diretamente de quem a pratica. Por outro lado, também há temas palpitantes envolvendo a atividade profissional do direito. Qual seria a palavra, ainda que em caráter pessoal, de um espírita que vivencia no seu dia a dia, que convive com problemas, com problemáticas do tipo da violência de um modo geral ou propostas para a redução da maioridade penal? Portanto, fiquemos atentos para o nosso quadro Entrevistas, que começa agora no Diálogo Espírita. Prezados amigos do Diálogo Espírita, como eu acabei de anunciar, nós temos hoje a grande satisfação de receber aqui no nosso Diálogo Espírita o Dr. Dineu de Paula, que vai nos trazer aí algumas informações pertinentes, principalmente falando sobre a mediunidade, especificamente da psicografia, e também um pouco da sua experiência na área da comunicação social espírita e da sua atividade profissional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O Dr. Dineu de Paula nasceu em 1967 na cidade de Palmeira, região dos Campos Gerais, aqui no Paraná. Bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário, juiz federal aqui em Curitiba. Espírita desde a adolescência, frequentador da Sociedade Espírita Laços Fraternos, onde participa de grupos de estudo mediúnico e do atendimento fraterno. Na área da comunicação espírita, atua como palestrante e colaborador de jornais e revistas espíritas, e até recentemente fez parte da equipe do programa A Vida em Foco da TV Educativa. Fez também parte, por 8 anos, da equipe de redação do programa radiofônico Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, pois possui 2 romances espíritas psicografados e publicados pela editora M, que são Confissões de um Sacerdote e a História de Matilde. Muito bem, Dr. Dineu, a sua atuação, dentre todas essas atividades que eu acabei de citar aqui, destaca-se essa atividade mediúnica. Eu gostaria de saber do senhor como é que isso começou, né? Quando que descobriu que tinha esse dom, essa mediunidade, que poderia ser trabalhada, podia ser desenvolvida, e como é que foi essa trajetória até os dias de hoje? Bom, na verdade, o fenômeno mediúnico sempre se fez presente em minha vida. Desde criança eu recordo de tendo impressões. Era muito comum na minha casa ter manifestações mesmo, que não é aquela coisa básica, entende, de um ruído que é normal de uma casa velha, mas passos bem determinados, portas que você ouve abrir e fechar e você olha e não ouve. Então sempre foi algo assim muito comum. Tá? E eu, inclusive, enquanto criança, eu tinha medo dessa manifestação, né? Porque não era de família espírita. Então não tinha muita ideia de como que acontecia. Tinha-se noção de que havia algo além dos vivos, né? Mas não se tinha exatamente uma noção do que ocorria. A mediunidade, ela se fez realmente, digamos, ela começou a interferir na minha vida quando eu tinha 13 anos. Que eu tive uma comoção emocional muito grande, porque meu pai faleceu de uma forma muito violenta, ele foi assassinado. E eu ficava, digamos assim, como que eu chamando, e com aquilo eu adoeci. Eu fiquei realmente doente, eu fiquei muito estranho, não levantava, ficava na cama o tempo inteiro, tal. E daí uma senhora
que nos conhecia, ela sugeriu que aquilo poderia ser alguma coisa relacionada à mediunidade e nos convidou para ir, né, uma época ainda em que as coisas eram muito empíricas, convidou para ir numa reunião mediúnica que ocorria na casa dela. E eu fui e me aplicaram um passe e eu sarei imediatamente. No dia seguinte eu estava curado. Tá? E daí ela falou que era porque eu tinha mediunidade e tal. Só que isso daí deu uma acalmada e voltou a se manifestar de uma forma pujante quando eu tinha ali por meus 17, 18 anos. Tá? Daí que eu comecei a frequentar reunião mediúnica, que eu passei a estudar mesmo de verdade. Interessante. E foi logo a psicografia? Não, eu nunca nem imaginei que psicografar fizesse parte, digamos assim, do meu pacote mediúnico. Tá? Eu não tinha a menor ideia, não esperava. Eu achava até, não tinha ideia nenhuma a respeito disso. Só que eu tinha uma amiga que frequentava o mesmo centro que eu, que ela tinha uma mediunidade muito, ela tem ainda, né? É uma mediunidade muito pujante. Ela psicografa, ela só falando português, né, só conhecendo a língua portuguesa, ela psicografa em inglês, alemão, francês, italiano, até a hora que ela incorpora, ela é médium completamente mecânica, inconsciente, então ela desmaia e ela fala às vezes em outras línguas e depois gradualmente o espírito começa a conseguir falar o português e eu dizia para ela, olha, uma mediunidade tão boa como a sua, tão mal aproveitada, eu acho que você deveria psicografar, né? Porque você tem tanto, né, tanto talento. E daí nós combinamos que eu iria ajudá-la a psicografar, porque a psicografia dela também era muito rápida, né? Naquele estilo meio Chico Xavier, né? E eu comprei material e nós fomos psicografar no centro. Só que quando fizemos a oração, e logo ela incorporou, num jargão assim bem popular, uma das mentoras da casa. E daí a mentora disse que os papéis estavam trocados, que quem tinha o compromisso da psicografia era eu. E eu imediatamente disse para ela, não, a senhora está errada, eu não vou psicografar. Quem vai psicografar é ela. Né? Veja a petulância, né? Mas eu tinha tanta certeza que aquilo não era para mim. Ela disse, não, vamos trocar os papéis aí. Daí eu peguei o papel e a caneta e comecei. Pois é, eu queria justamente chegar nesse ponto. Você falou da mediunidade dessa senhora, mecânica, e no caso dos seus 2 livros publicados, eu acho que tem mais um no pré, nós vamos falar daqui a pouquinho, ambos foram psicografados. Como é que isso acontece? A sua mediunidade especificamente, ela é do tipo mecânica, inconsciente, é consciente ou também chamada de intuitiva, ou é uma mistura das duas, a chamada semiconsciente? Como é que flui? Seria a semiconsciente ou semimecânica. Tá? Porque eu não tenho, digamos assim, a menor ideia de qual vai ser a palavra ou a linha seguinte. Só que eu vou escrevendo, e à medida que eu escrevo, eu sei o que estou escrevendo. Então, veja, e isso é uma coisa assim que no começo me dava uma certa angústia, né? Porque quando eu vi que estava escrevendo um romance, entende? Foi alguns meses depois, né? Que na reunião mediúnica que eu frequento, chegou um espírito trazido pela minha mentora. Daí ele pegou papel e caneta e começou a escrever. E quando eu vi que era um romance, que ele ia escrever, aquilo eu pensei, mas meu Deus, sabe, parecia assim, tão grande assim, tão além da minha realidade. Tem tanto que, veja, mas eu psicografei um livro de 528 páginas, sem saber a linha seguinte. Isso me dava uma certa angústia, entende? Porque à medida que ia sendo escrito, eu não tinha a menor ideia de como sair daquelas situações, eu não sabia como é que ia evoluir, sempre causa uma certa insegurança, né? Exatamente. Mas aí isso é um fator positivo, comprobatório da identidade de que realmente é alguma coisa que vem de fora, né? Total, porque eu não tinha a menor ideia. Eu lembro que tinha trechos que acabava que eu estava curioso para saber mais. Eu ficava esperando, né? Daí que eu começava na minha reunião mediúnica, tá? Mas eu não podia tomar a reunião mediúnica inteira psicografando.
Daí eu acabo fazendo na minha casa, num horário predeterminado. Que tem tipo meia hora por semana. Sexta-feira à noite, nós temos hora de começar e hora de terminar. E eu tava empolgado ali com a história, tava vendo o que estava acontecendo, estava interessado, daí dava 9h30, a mão parava, mas vamos continuar. Tá tão bom, né? Então, quanto tempo levou para psicografar o Confissões de Sacerdote aí? Eu acho que foi mais ou menos um ano. Um ano? Até por ser só meia hora por semana, né? Os autores espirituais aqui dos seus livros são José Maria e Bernardo, né? Quem são eles? Como é que eles se apresentaram? Tem ideia de quem eles foram? Como é que eles apareceram? Tá. Quanto ao padre José Maria, é claramente um pseudônimo. Padre. É claramente um pseudônimo. Né? A informação que nós temos, né, que me veio, é de que ele foi uma personalidade, digamos, famosa, porque ele participa, embora ele narre, ele também participa dessa história que se passa no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? Aqui no Brasil? Não, na França. Na França. Tá? Então ele participa do começo da história e ele morre e continua narrando a história. Então tem um primeiro relato que é feito dele na condição de alguém vivo, encarnado, com as limitações das percepções do encarnado, e daí ele desencarna, ele narra a própria morte, e daí ele continua contando, continua acompanhando aquela família específica de quem ele gostava, com quem ele tinha vínculo, que seria a última encarnação da minha mentora. Né? A personagem principal é a minha mentora, é a última encarnação dela. Em relação a ele simplesmente chegou trazido por ela. Entende? Então, se chegou trazido por ela, ok, entende? Para mim estava ótimo, tá? E daí começamos a escrever e escrevemos. Quanto ao segundo livro, Bernardo, eu comecei a notar a presença dele perto de mim. Sabe, era uma coisa muito específica, que no momento normalmente quando eu me concentrava para dar passe, eu percebia a presença daquele rapaz ruivo vestido de monge ao meu lado. Tá? E ele tem uma característica muito desejável, espero que um dia eu chegue lá, que a hora que ele chega, o ambiente muda. Tá? Fica como um silêncio religioso, um silêncio de igreja, sabe? Uma paz profunda. Então, a paz dele é algo assim que impressionante, tá? E daí também se apresentou na reunião mediúnica, mas daí eu já o conhecia pela paz, e como ninguém consegue fingir ter paz sem ter, eu sabia claramente que era um espírito evoluído. E daí ele começou também a escrever a história dele. E aí eu fiquei curioso. Por duas razões. A primeira porque era a história da minha mentora, eu queria saber mais dela. E a segunda porque eu queria saber qual era a história, o que tinha feito alguém para desenvolver uma paz tão grande, qual era a experiência de vida daquele ser. Fiquei realmente curioso. Tá. Imagino. E isso está no livro? Está no livro, está no livro. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aí, um pouquinho mais sobre os livros. Depois do nosso rápido intervalo, a gente volta já em seguida. Vem aí a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, de 21 a 29 de setembro. Apresentações artísticas, palestras, oficinas e estudos sobre arte, mostrando o trabalho do movimento artístico espírita brasileiro. Em 2017, a segunda semana aconteceu em 120 cidades, de 23 estados. Terceira Semana Nacional de Arte Espírita, uma promoção da Abrarte. A programação completa já está disponível no nosso site www.adepr.org.br ou no blog Semana de Arte Espírita, tudo junto, .wordpress.com. Muita arte de graça de 21 a 29 de setembro, envolvendo praticamente todas as casas espíritas de Curitiba e até do litoral. Tem muita música, teatro, poesia e outras atividades, cultura e diversão para toda a família. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso quadro Entrevista de hoje, com a presença do nosso companheiro de doutrina espírita, o Dr. Dineu de Paula.
E antes do intervalo, vocês devem estar lembrados, ele estava falando sobre a obra mediúnica, a produção literária dele, dos 2 romances psicografados, o processo, como é que isso ocorreu e ocorre. E eu queria que eles falassem um pouquinho mais sobre os livros e mostrassem para os nossos telespectadores e também como podem ser adquiridos. Por favor, seu recadinho comercial também é válido. Perfeito. Apesar de que é até interessante nessa coisa de recadinho comercial, deixar claro que todos os direitos autorais eu dou. Né? Porque a mediunidade é uma coisa que deve ser exercida. Dai de graça o que de graça recebesse, segundo Jesus, né? Exatamente. A mediunidade você não deve lucrar em cima dela. Né? O espírito que é o autor da história, então, seria indigno lucrar em cima do que... Apesar que tem o seu trabalho mediúnico também, tem o seu tempo, tem tudo isso também, né? Pois é, a gente não pode ser muito radical, ao meu ver, com essa situação. Eu acho que o médium que pensa, tudo bem que essa parte, mas há uma parceria do encarnado com o desencarnado. Também não se pode sair por aí criticando abertamente a pessoa que não pensa desse jeito, mas melhor assim. Eu me sinto muito mais confortável, até porque eu não preciso disso para viver, entende? E eu sou realmente a favor, eu acho que o trabalho mediúnico deve ser gracioso, é uma bênção, é algo que vem, digamos assim, como um acréscimo de misericórdia na sua vida, né? Em suma, aqui tem Confissões do Sacerdote, que é a história da última encarnação da minha mentora. Pode pegar um pouquinho para a nossa câmera. Ana Maria. E o mote é ela e a família dela. Né? O padre, no começo, está encarnado, é o pároco da cidade, e ele é muito amigo daquela mulher, menina, moça, depois, extremamente bonita e de bom coração. E a mãe dela morre muito cedo, o pai também, e ela acaba ficando com a tutela dos irmãos. Então nós temos daí os dramas de cada um daqueles personagens, são vários irmãos, e o padre vai entremeando informações de vidas passadas com vidas atuais, o que foi prometido, quem está conseguindo ir bem, quem está deslizando, entende? A razão das alegrias e das dores. Então é muito rico em termos de conhecimento espírita. Até quando o padre começou a ditar, ele me disse que a ideia, digamos assim, era passar os conhecimentos da doutrina espírita através de uma linguagem que fosse sedutora para o público. Então eles escolheram uma entidade que realmente existiu, né? E cuja vida era muito interessante e foi entremeado de doutrina espírita. Pois é, agora me ocorreu aqui uma pergunta que eu não havia pensado antes. Para os nossos amigos telespectadores, nosso público, a maioria constituída por não espíritas, não surpreenderia para eles ouvir dizer que um médium espírita recebeu um livro de um padre? Não é estranho isso? Como é que esse padre, se ele vivenciava a religião católica, de repente desencarnou e ele virou espírita? Alguém poderia perguntar. Como é que tem alguma ideia de como foi se despertava essa mudança de ideia dele? Ele próprio relata, apesar de que, veja, na época nem tinha espiritismo. É verdade. Né, porque é anterior. Mas isso é uma lei da vida, a reencarnação. Então, simplesmente, nós não recordamos de vidas passadas, mas é uma questão de você desencarnar. Se você desencarna com paz de consciência, é um espírito bom, você vai naturalmente lembrando as vidas passadas. Então, para ele, foi simplesmente um processo assim, natural de retomada de consciência do que era a verdade, das vidas que ele já tinha vivido. Não foi um processo assim... É natural, até porque religião tem muito mais a ver com uma ética, uma proposta de vida, né? É verdade. E o outro, Confissões de... Aliás, essa que é a história de Matilde, o anterior que nós falamos agora. A história de Matilde. Tá? A história de Matilde também é bem emocionante. Ele começa a narrativa ocorrendo em 1470, quando a cavalaria passa por um vilarejo, destrói quase tudo e o comandante rapta uma moça. E ele leva a moça embora. Tá? E o Bernardo, no caso, que é o autor do livro, ele era apaixonado pelaquela moça. E ele passou a vida inteira, digamos assim, imaginando qual teria sido
o destino dela, porque ele nunca mais soube dela. E daí no livro é até uma linguagem interessante que ele usa, que ele diz que agora ele não é mais aquele Campônio Bronco, que então ele pode ler no éter cósmico a história que ele deixou tão curioso enquanto ele era encarnado. E daí ele relata aquela vida de como a moça foi raptada, tudo o que aconteceu. E depois, quando ele termina a narrativa daquela encarnação, digamos, ele não se sente satisfeito, porque ele acha que está faltando explicação, entende? Por que pessoas boas sofrem tanto, por que pessoas ruins têm tanto poder. Então ele vai ver a vida anterior que deu origem àquela. E ele relata a vida anterior e daí ele também relata mais 2 vidas para frente, digamos assim, para fechar a história espiritual daqueles seres, por que eles estavam tão enrolados e por que pessoas boas pareciam sofrer tanto. Então, agora eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto, né? Gostaria que, se fosse possível, o senhor abordar para nós, público espírita e tal, também, né? Mas não só. Ultimamente, o nosso país está em efervescência, né? O mundo inteiro está, na verdade, né? Nós estamos em época de transição planetária, se fala bastante a respeito de tudo. E Emmanuel dizia que é uma casa em reforma, etc. Mas, especificamente dentro da legislação brasileira, olhando um passado recente de 5, 10 anos que seja, o senhor nota alguma coisa que nós, para o Brasil aqui, alguma coisa que veio ao encontro daquilo que a gente vê lá nas leis, nas chamadas leis morais do Livro dos Espíritos, ao encontro de uma aproximação com as leis naturais, as leis divinas? Ok. Eu vejo, sim, só que a primeira coisa que a gente tem em mente quando a gente pensa é que nós estamos tratando aí de progresso coletivo. E o progresso, a lei do progresso, é algo que se realiza sempre, pode até haver um estacionamento, mas nunca um regredir, né? Então, mas se for pensar em termos individuais, é mais fácil de observar isso. Alguém que deixa um vício, que para de fumar, que para de beber, que deixa de fazer fofoca, então é muito mais simples. Ao passo que um contingente de um povo, digamos assim, o progresso coletivo, às vezes ele é mais difícil de ser sentido, até porque, digamos uma nação parece estar no auge, e depois dá uma decaída, como nós vimos a Grécia, que teve o auge e depois decaiu. Porque, na verdade, foram outros espíritos que renasceram, né? E, então, é um contexto mais complexo. Mas, ainda assim, eu penso que dá para ver, só que não é algo retumbante, é uma coisa que acontece, digamos assim, é preciso prestar atenção em pequenos detalhes, porque é uma tendência da gente de valorizar o que é negativo, até a imprensa valoriza muito o que é negativo. Então, eu posso citar pequenas coisas que são indícios de que a par e par, nós estamos no bom caminho. Por exemplo, foi estabelecido o sistema de audiência de custódia. O que significa isso? Significa, digamos, a pessoa é presa em flagrante pela autoridade policial, alguém assim, e em 24 horas ela tem uma audiência com o juiz, para ela relatar o que aconteceu com ela. Ela vai conversar com o juiz face a face, nem que seja no domingo. Vai todo um esquema para a justiça funcionar. Então, antes de você ser jogado no sistema, alguém vai te ouvir. Entende? Os policiais que participaram do ato de prisão, em princípio, não participarão disso. Então, você tem um momento de conversa para você relatar como foi a situação, para você conversar e dar uma explicada. Entende? Isso é algo bom. Entende? Antes de você simplesmente decidir num papel, você olha na cara, você vê que tem um ser humano ali, né? Porque geralmente quem é adepto do sistema penal do terror, entende? Que bandido bom é bandido morto, é porque nunca teve alguém muito querido que errou bastante. Pois é, eu queria, emendando nessa questão aí, uma outra coisa que tem discutido bastante na nossa sociedade atualmente em relação à flexibilização do uso da posse e do porte de armas, né?
Porque todos nós estamos, digamos assim, reféns da criminalidade, de uma violência exacerbada e não há controle. E aí há aquela sensação, para muita gente, de impunidade. Como é que a gente pode fazer sem ter que apelar para leis tão drásticas de permissão de uso de arma, mais do que já tem contrabandeado e tudo, oficializa o uso, né? Isso, ao meu ver, não sei se o senhor concorda, que não deve ser bom, porque a violência gera mais violência. Mas como é que o senhor vê isso? Olha, eu não sou adepto, não, é uma coisa muito particular, é uma coisa minha, não sou adepto de, digamos, de liberar a arma para que todo mundo tenha arma. Tá? Não acho que seja o caso, até porque, enquanto juiz da autoridade pública, eu poderia ter arma se eu quisesse, né? Ser um direito legal, garantido para a categoria, mas, sinceramente, do fundo do coração, eu não tenho estrutura psicológica para matar um ser humano. Tá? Porque é muito lindo isso, pensar, tenho arma e vou me defender, mas daí não sabe nem usar direito. Tá? E outra coisa, você tem estrutura para conviver depois que matou um ser humano? Tem certeza disso? Certo? Então, é algo, a respeito disso, eu penso que não há solução fácil, não há solução simples, senão todo mundo aplicava, mas se trata basicamente de educação. Você precisa fornecer educação de qualidade para as pessoas, precisa ir diminuindo as diferenças. Combater as causas, né? Não os efeitos. Exatamente, acabando os privilégios, ir diminuindo a diferença entre as pessoas, para que, veja, se eu sou rico, aí eu me sinto seguro, trancado dentro da minha mansão. Ok, daí eu ando num carro blindado, cheio de gente à minha volta, eu acabo sendo preso. Quando, na verdade, a partir do momento em que você tenta combater, não é uma coisa fácil, mas é preciso fazer. Da educação de qualidade, garantir alimentação, as coisas básicas, entende? Não tem milagre para isso. O que os outros países fizeram para diminuir realmente? Né? Pode ter um ou outro. Melhores condições de vida. Exatamente, cuidar. Nós estamos aí com 1 minuto e meio. Eu ficaria frustrado se o senhor não me respondesse essa pergunta, embora vai ter que ser muito sintético. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? E por quê? Eu sou contra, porque realmente as prisões, os presídios, elas são, antes de tudo, escolas de marginais. Tá? Lançar crianças e adolescentes nesse ambiente, que tipo de sociedade nós estamos criando? Tá? E não nos esqueçamos, entende, de que elas vão sair de lá um dia. Pense colocar alguém com 14 anos num presídio, e daí ela sai dali há 10 anos, com a sociedade não vê com bons olhos gastar dinheiro para dar qualidade de vida para os detentos. Então, e a gente esquece que são nossos irmãos, irmãos de caminhada, filhos do Cristo. Às vezes você vê cristãos que defendem pena de morte, que defendem que sejam extremamente maltratados, e quando, na verdade, nós não sabemos do nosso passado, né? Então, o que separa um ser humano do outro pode ser quase nada em termos evolutivos. Às vezes, o que você precisa para virar alguém decente é só ter uma experiência um pouco mais dura. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de só deixar para o senhor fazer as suas palavras finais. Da nossa parte, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui. Pois eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, agradeço realmente de coração, foi importante. Tive a oportunidade de divulgar meus livros e tem mais um livro que está vindo por aí, que já está... Já tem título, não? Já, é A Redenção de um Lázaro. A Redenção de um Lázaro. A Redenção de um Lázaro, entende? A história de outro mentor que eu conheço, tá? Então tá bom, isso fica para a próxima. Aí, doutor Dineu, quando fizer o lançamento, a gente já está convidado desde agora para comparecer aqui e vir falar dele. Muito obrigado a vocês todos pela atenção, muita paz, muita saúde e até a próxima semana.